É difícil não perceber. Muitos adolescentes não saem de casa sem o fone de ouvido. Virou mania mesmo. Mas será que isso não traz prejuízos? Não diminui o contato com outros colegas? Um bate-papo, por exemplo? Será que não atrapalha na escola? Ficar com aquele negócio na orelha? E como fica a saúde com o aparelho no ouvido durante tanto tempo? Bem, essa preocupação foi o tema escolhido pela internet na nossa enquete da semana. A gente vai ver agora e o Bom Dia MS produziu uma reportagem especial. Vamos ver. Para onde se olha, lá estão eles, os fones de ouvido. Até na quadra de vôlei, tem gente que joga e ouve música ao mesmo tempo. Eu sempre falo que contando o refrão eu jogo melhor. Eu acredito que eu jogo melhor. Dá um ânimo maior para você jogar. E como negar que o uso dos fones não se tornou um vício? Eu tento tirar na sala eu tiro, para prestar atenção na aula. Agora saiu da sala de aula? Ah, eu coloco. Saiu, eu já coloco. Dá para dividir entre amigos. Auriellen e Larissa curtem Alicia Keys, cantora e atriz norte-americana que faz muito sucesso entre os jovens. Não é obrigado a escutar no volume mais alto, um volume razoável. Muito alto atrapalha a gente. Ouvir música pelo celular ou por aparelhos de MP3 é um hábito que tomou conta das escolas e às vezes atrapalham o bom andamento dos estudos. Tem pessoas que não conseguem desgrudar disso, nem estudando. Pessoas que na sala de aula ficam com fone de ouvido. Se ela for interessante, tipo uma aula de história, uma aula de sociologia, é aula interessante, a gente costuma não ouvir. A gente acaba estudando música em vez de ficar ouvindo o professor falar. O diretor sabe e incentiva os professores a não deixarem que os alunos usem fones de ouvido na sala. E sempre sofre na hora do intervalo para que os alunos voltem para a aula. A gente pede, inclusive, para que ele nem deixe pendurado, porque é uma tentação para ele já colocar no ouvido. Então, até para deixar pendurado, o celular às vezes na mão, a gente pede para desligar, colocar no bolso ou na bolsa, né, ou na mochila. E não deixar pendurado o fone de ouvido. Então, cabe ao professor dentro de sala realmente estar orientando essa meninada quanto aos benefícios e malefícios, a questão do uso desse equipamento de forma exagerada, enfim. Já aconteceu alguma vez você estar viajando na música, assim, e o inspetor te chama, todo mundo entrou e você não entrou ainda? Já aconteceu isso ou não? Já. Como é que foi? Sei, normal. Todo dia. E realmente é comum ver gente bem distraída, afastada da multidão, como se estivessem em outro lugar, desligados da realidade. Arthur, vamos gravar? Oi, vamos. O João terminou as imagens já? Terminou. Ah, então tá bom. Vamos lá, obrigado. Quando escutamos música com fones de ouvido, é normal mesmo a gente se distrair e às vezes esquecer até do próprio trabalho. Isso acontece com os adultos, mas entre crianças e adolescentes, quando esse hábito se torna exagerado e recorrente, pode ser princípio de uma alienação e atrapalhar as interações sociais com amigos e familiares. Por isso, os pais precisam estar sempre em alerta. Esta psicopedagoga explica que é preciso negociar com os filhos e estipular horários para que o uso não se torne um vício. Uma dica é o pai fazer um combinado. Ele faz um combinado com a criança. Então, vamos sentar, nós vamos combinar. Qual o horário que você acha melhor? Porque nós temos que decidir a hora que você vai ter que fazer a sua lição. Então, o pai junto com a criança discute, negocia. Tantas horas para fazer a lição. Então, de 8 às 10, por exemplo, vai ser o seu horário de fone de ouvido. Você vai para o seu quarto e vai ouvir. Escutar por muito tempo música em volume alto com fone de ouvido também pode prejudicar a saúde. Uma exposição continuada, com níveis de audição, níveis de som muito elevados, vão danificar células desse órgão auditivo aqui. E aí vai começar a ter uma perda auditiva. Inicialmente nas frequências mais altas, nos sons mais agudos, né? E depois acaba às vezes acontecendo nas outras frequências também. Os limites de tolerância, então, para exposição ao ruído são de 85 decibéis por um tempo de cerca de 8 horas. E a cada 5 decibéis de aumento nessa intensidade, esse tempo cai para metade. Ou seja, 90 decibéis, o indivíduo só pode ficar 4 horas exposto, né? E assim por diante. Com 100 decibéis, então, seria 1 hora, 2 horas. E aí esse tempo é que não é respeitado. Então, hoje as pesquisas indicam que há uma população sofrendo
sofrendo muitas consequências dessa exposição ao ruído, que seriam os usuários de fones de ouvido. Mas apesar da orientação, muita gente escuta música no último volume. Bem alto, para tirar o som do barulho dos carros, né? Eu tento colocar no máximo. Então, os fones de ouvido, nós temos o modelo intra-auricular, que é aquele modelo que coloca dentro da orelha, né? Esse é o pior, porque esse vai aumentar muito mais, vai amplificar mais ainda essa sensação auditiva. Então, o ideal são os fones externos, né? E que não também aqueles de concha, porque o de concha também acaba aumentando, dando uma sensação maior ainda do que o som realmente está saindo. Então, o ideal é aquele externo que não fecha tanto o conduto auditivo, né? O orifício, no caso do ouvido. Saúde é importante, mas basta olhar para o visual diferente e a quantidade de modelos para entender que o equipamento está na moda. Formas, cores diferentes combinam com penteados. Tudo junto é uma forma que o jovem escolhe para se expressar. Coisa de moda mesmo, que dita comportamentos. Às vezes o costume é tanto de estar com fone que às vezes até sem música vocês estão com fone de ouvido. Sim. Por quê? Porque a gente esquece, assim, que não tá ouvindo música. A psicopedagoga explica que o jovem se comporta dessa maneira para construir a autoestima e se enquadrar no padrão dos colegas. Se a criança tem isso e ela fica na frente dos amiguinhos, ela é uma criança, entendeu, interessante. Se ela não tiver, ela se sente menor que as outras, né? Então isso compõe um visual. O visual da nossa geração é a criança toda hora ali com mensagem, mandando mensagem. Se ela não estiver fazendo aquilo, algum problema tem para ela, né, ou para o amiguinho. Então eles se medem por esses usos de tecnologia. Aqui é bacana, né? Mas a gente tem que prestar atenção, ter bom senso para não ter problema também, né?